Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje a nossa aula vai ser sobre robótica, dando continuidade naquele conteúdo que nós estávamos falando nos vídeos anteriores, que era sobre componentes eletrônicos. Hoje, o nosso componente eletrônico se chama relé, né? Infelizmente eu não tenho aqui um para mostrar para vocês, mas vamos saber qual é a sua simbologia e para que ele serve em um circuito eletrônico. Bom, um relé, ele funciona para ligar ou desligar alguma coisa no circuito eletrônico. Ele funciona parecido como o interruptor da sua casa, né? Que você liga e desliga a luz. Ele tem aquela funçãozinha. Só que, como componente eletrônico, isso vai acontecer com a corrente elétrica. É a corrente elétrica que vai fazer com que ele ligue ou desligue alguma coisa. É um componente eletromecânico. O que significa dizer? Que vai estar envolvida a energia elétrica e vai estar envolvida a parte mecânica. Essa parte mecânica vai fazer o movimento. E é esse movimento que vai fechar o circuito ou vai abrir, ok? Então ele fecha o circuito e abre o circuito, fecha o circuito e abre o circuito. Fechou o circuito, a corrente elétrica flui. Abriu o circuito, a corrente elétrica para. E esse abre e fecha acontece por causa da corrente elétrica, certo? Então, a simbologia é essa daqui, ó. Essa que é a simbologia. É assim que você vai identificar o relé através de um diagrama esquemático, certo? Então ele é formado aqui, ó, por uma bobina, né? Esse desenho aqui está representando uma bobina, e aqui são dois ferrinhos, como eu estava falando anteriormente, que se conectam, né? Para fechar o circuito ou abrir o circuito. Ok aí, belezinha? É como se fosse isso daqui, ó, a bobina, né? Isso daqui é uma bobina, tá vendo, ó? Isso daqui é uma bobina. Então, o que acontece? Quando você conecta o equipamento eletrônico, quando você liga ele, conecta numa fonte, essa corrente elétrica, ela vai passar aqui pela bobina e vai causar um campo eletromagnético. Essa bobina aqui, ela vai se transformar num eletroímã, ok? E o que esse eletroímã vai fazer? Vai atrair essa chapinha de ferro aqui, ó. Então, quando o eletroímã atrair a chapinha de ferro, o que vai acontecer com essa chapinha? Ela vai fechar o circuito. E aí a corrente elétrica flui. Quando você desliga o circuito elétrico, a bobina não vai funcionar, não vai formar um campo eletromagnético, e o que vai acontecer com o circuito? Ele vai abrir. Abrindo, a corrente elétrica não consegue fluir. Então, o relé funciona como um interruptor, só que vai envolver energia e mecânica. Essa mecânica está se transformando em movimento. Então o circuito vai ligar e desligar. Belezinha aí? Ok? O nosso próximo componente eletrônico, ele se chama diodo. Esse eu tenho aqui, ok? Aqui, ó. Então esse equipamento aqui nós chamamos de diodo. Eles são considerados semicondutores, certo? Não sei se você está conseguindo visualizar aí, ó. Então esse aqui é o diodo. Nós temos também um outro tipo de diodo, que é esse daqui, ó. Esse daqui é bem conhecido. É o famoso LED. Ele também é um diodo. Só que esse diodo aqui, diferente desse, é que ele vai emitir luz, mas a função é a mesma, ok? Então vamos lá ver a simbologia, né? Para a gente poder identificar o diodo, né, esse semicondutor, em um diagrama esquemático. Então aqui está a simbologia do diodo. Está vendo aqui? Ó? A primeira simbologia aqui, ó, é uma setinha. É uma setinha. E nós temos essa outra partezinha aqui, ó. O lado da setinha é o lado positivo e o outro lado é o lado negativo. Já o LED é a mesma coisa, ok? Só que diferente, ele vai ter essas duas setinhas aqui, ó. Essas duas setinhas indicam que ele emite luz.
Então a gente vai diferenciar esse diodo desse diodo aqui em um diagrama esquemático através dessas duas setinhas aqui, ó. Beleza aí? A sigla LED significa diodo emissor de luz. E qual é a função do diodo como equipamento eletrônico? A função do diodo como equipamento eletrônico é fazer com que a corrente elétrica ela flua em um único sentido. Então o diodo ele não vai deixar com que a corrente flua no sentido contrário, porque isso poderia danificar o circuito eletrônico. Ok? Então essa é a função do diodo, fazer com que a corrente elétrica flua em um único sentido. Belezinha aí? Ok? Beleza. O nosso próximo componente eletrônico é um transistor, né? Tá aqui, ó. Essa daqui é a sua simbologia. Ele tem 3 perninhas, ó. Uma perninha, 2 perninhas, 3 perninhas, ok? E tá aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Não sei se você está conseguindo visualizar aí, ó. Ele possui 3 perninhas, ok? Vamos conhecer para que ele serve. Bom, essas 3 perninhas, representadas aqui na simbologia, significa o quê? Então, primeira perninha, tem um C aqui, é o coletor. Tem essa segunda perninha aqui, se chama emissor. E a terceira perninha se chama base. Para que serve o emissor e o coletor? Para fluir a energia. A energia elétrica ela vai fluir em um resistor através do coletor e do emissor. E para que serve a base? A base ela serve para você controlar essa energia elétrica. Okay? Ela serve como controlador. Né? Imagine uma torneira, né? Um cano ali, a água conectado ao cano e o cano conectado à torneira. Então o cano seria o coletor e o emissor. E a torneira seria a base. É na torneira que você consegue controlar, né, a quantidade de água, se é mais forte, se é menos forte. Aqui é a mesma coisa. A base vai funcionar como uma torneirinha. E o emissor e o coletor vai funcionar como um cano, por onde a água está fluindo. Aqui nesse caso, o que está fluindo são os elétrons. Beleza aí? E para que ele serve? Ele parece muito com o relé, né? Ele tem várias funções, mas uma função bem simples, né? Bem básica, funciona também como um interruptor eletrônico, ou seja, ele liga e desliga alguma coisa em um circuito eletrônico, bem parecido com o relé, só que o relé ele tem a parte mecânica, vai ter lá aqueles 2 ferrinhos, né, que vão se atrair por causa da bobina, e aí vai fazer com que a corrente elétrica flua. Aqui não tem a parte mecânica, então a vantagem dele é porque ele vai ser mais confiável, ele é menorzinho, né? Eu não tenho aqui um relé para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui um transistor, ele é bem menorzinho, né? Pequenininho, e ele é mais confiável, ok? Então essa é uma das funções do transistor, certo? Pegando aqui a plaquinha aqui, ó, a gente consegue identificar isso que a gente viu agora. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 diodos, ó. Tenho um diodo, tenho 2 diodos, ok? E aqui, ó, eu tenho um transistor, aqui, ó. Aqui eu tenho um transistor. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Aqui dentro, não sei se vai dar para ver, mas também tem um transistor, ok? Então essa foi a nossa aulinha de robótica de hoje. Conhecer os componentes eletrônicos e para que eles servem em um circuito eletrônico. Então hoje nós conhecemos diodo. O diodo, ele tem polaridade. Como que a gente identifica a polaridade dele? Ó, aqui ele está preto, mas aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, ele tem uma faixinha prateada. Essa faixinha prateada indica que esse lado aqui é o negativo e o restante é o positivo, ok? E aqui, ó, no LED, né, para a gente saber que é o positivo e o negativo, é simples. Ele vai ter
duas perninhas, uma maior do que a outra. Essa perninha maior aqui, ó, ela vai ser o positivo. E a perninha menor vai ser o negativo. Ok? Falou, pessoal. Até a próxima aula. Olá, sétimo ano A, Colégio Mahatma Gandhi, para mais uma videoaula de matemática com o professor Emerson. Espero que vocês estejam bem e logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos novamente em nossa escola. Vamos começar nossa videoaula fazendo a correção da página 50, questão 3. Em um determinado aeroporto, os caminhos de circulação apresentam ângulos com medidas aproximadas de 25 graus, 30 graus e 130 graus. Na letra A, ele pede para a gente classificar esses ângulos de acordo com as suas medidas. A gente conhece o ângulo agudo, que é aquele que está entre 0 e 90, vai do 1 até 89. Tem o ângulo reto, aquele que vale 90. Nós temos o ângulo obtuso, é aquele que está entre 90 e 180. Nós temos o ângulo de 180 graus, que é o ângulo de meia volta, ou ângulo raso, e tem uma volta que é 360 graus. Na letra A, ele é o 25 agudo, porque ele está entre o 0 e o 90. 30 graus, da mesma forma, está entre 0 e o 90. 130, ele é obtuso, porque ele está entre o 90 e os 180 graus. Na letra B, ele pede para transformar cada um desses ângulos em minutos e segundos. Aí a gente lembra que a cada 1 grau a gente tem 60 minutos. Então, se eu quero transformar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Foi isso que foi feito aqui, ó. Aqui a gente pegou 25 graus e multiplicou por 60. Com isso, a gente obteve 1.500 minutos, que é um tracinho só. E para transformar de minutos para segundos, lembra também que a cada 1 minuto, eu vou ter 60 segundos. Se eu tenho 2 minutos, eu tenho 120 segundos. Se eu tenho 3 minutos, eu tenho 180 segundos. Só que aqui eu tenho 1.500 minutos. Aí eu vou fazer 1.500 e multiplicar por 60. Começando a multiplicação, multiplicando por 0, fica 0, 0, 0, 0. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 são 30, sobe 3, 6 vezes 1 dá 6, mais 3 fica 9. 0, 0, 0, 0, 9. Então quer dizer que eu vou ter 90.000 segundos. Tá, aqui a primeira transformação, isso estou fazendo aqui com 25 graus. Vamos fazer a mesma coisa com 30 graus e 130 graus. Observe nesse 25 que a gente multiplicou ele por 60 e o resultado que eu obtive eu também multipliquei por 60. Então outra ideia para você ir direto de grau para segundos seria você pegar ele e multiplicar por 3.600, que é 60 vezes 60. Nós vamos fazer aqui por partes. Então vai pegar esse 30 graus e vai multiplicar primeiro por 60 para transformar em minutos. Resolvendo, 0, 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 3 dá 18. Que eu vou ter 0, 0, 8 e 1. Vou ter 1.800 minutos. Para transformar para segundos, vou pegar essa quantidade de minutos e multiplicar por 60 e eu vou obter resultado em segundos. 0, 0, 0, 0. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8, 48, sobe o 4. 6 vezes 1 vai dar 6, com mais 4 dá 10. 0, 0, 0, 8, 0, 1. Lembrando que aqui foi feita a soma. Então, em 30 graus, eu vou ter 108.000 segundos. Aquilo que eu falei lá sobre a transformação é porque para sair de grau para minuto, eu multiplico por 60.
E de minuto para segundo, de novo eu multiplico por 60. E eu sei que 60 vezes 60 dá 3.600. Então, nesse último exemplo, a gente vai fazer isso. Quando a gente for transformar de grau para segundo, a gente vai multiplicar direto por 3.600. Isso só na transformação de grau para segundo. De grau para minuto, continua multiplicando por 60 graus. Resolvendo 130 graus, 0 vezes 0 dá 0, 0 e 0. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 3 dá 18, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, com mais 1 vai ficar 7. Somando isso aqui, eu vou ter 7.800 minutos, que é um tracinho só. Agora a gente vai transformar esses 130 graus em segundos. Aí a gente lembra o que a gente falou aqui, ó. A gente lembra que para transformar de grau para segundo, eu multiplico diretamente por 3.600. Eu peço até para vocês em casa fazerem e conferir isso aqui. Com 30 graus, multiplica por 3.600 para dar 108.000. E você faz o mesmo aqui com 25 graus. Multiplica por 3.600 para ter que dar 90.000. Seria uma prova real para você resolver. E é isso que a gente vai fazer agora. Pegar os 130 e multiplicar por 3.600. Coloquei o contrário para ficar melhor de fazer a multiplicação. 0 vezes 0 dá 0. 0, 0, 0. Multiplica agora por 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 6 são 18. Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9. Com mais 1 dá 10. Vou multiplicar por 1 e a gente aprendeu que a multiplicação por 1 vai dar ele mesmo. Cuidado só onde vai começar, que é aqui, ó. Mas é só repetir o número 0, 0, o 6 e o 3. Fazendo essa soma agora, 0, 0, 0, 8, 6 mais 0 dá 6, 3 mais 1 dá 4. Então aqui eu vou ter 468.000 segundos. Eu transformei direto de graus para segundos. Na página 51, a questão 9 pede o complemento e o suplemento de 37 graus, 20 minutos e 7 segundos. Bora só lembrar que o complemento é 90 menos o ângulo. Só que aqui eu tenho grau, minutos e segundos. Vou fazer essas seguintes transformações. 90 graus, aí vou precisar de minutos. Eu tiro um grau daqui, vai ficar 89 graus. E esse grau que eu tirei eu coloco na forma de minuto. Só que eu vou precisar também de segundos. Aí eu vou ficar com 89 graus. Tiro 1 minuto, 59 minutos. E vai ficar 60 segundos. Aí eu venho para aqui, ó. Eu vou usar esse para achar o complemento. 89 graus. Eu posso até fazer essa subtração aqui mesmo. Tirar 37 graus, 20 minutos e 7 segundos. Dois tracinhos aqui no segundo. Resolvendo isso, subtrai só os segundos. 60 menos 7 dá 53 segundos. 59 menos 20, ó, 9 menos 0 dá 9. 5 menos 2 vai dar 3. 9 menos 7 vai dar 2. 8 menos 3 vai dar 5. Então, o complemento desse ângulo, isso aqui é o complemento. Vou fazer o suplemento, aí pela essa mesma ideia eu vou escrever o suplemento, que é 180 menos o ângulo que eu tenho. Só que eu já vou escrever o seguinte, ó. 179 graus, tirei um grau daqui, vou colocar na forma de minutos. 60 minutos. Só que eu preciso também de quem? Dos segundos. Aqui a conta foi só esses dois, ó. Aqui foi a conta do complemento e aqui eu fazendo a conta do suplemento. Vou precisar de segundos, então eu escrevo 179 graus, tiro 1 minuto, vou ficar com 59 minutos. E esse minuto que eu tirei de aqui eu boto na forma de segundos. Menos o que ele quer, que é 37 graus, 20
minutos e 7 segundos. Subtraindo aqui para obter o suplemento desse ângulo. 60 menos 7 dá 53. 59 menos 20, a gente já viu que dá 39 minutos. 9 menos 7 vai dar 2. 7 menos 3 dá 4. E aqui fica 142 graus. A gente vai lá para as alternativas e a letra correta é a letra B. Marque aí, página 51, questão 9, correta, letra B. A gente vai agora lá para a página 61 do seu módulo. Ele fala em operações com números inteiros. A gente já fez algumas continhas dessa em sala. Vamos aqui acompanhar o que o livro diz. Atualmente, a maior produção de carro no Brasil é de carros a combustão. São chamados assim, pois funcionam a partir de uma reação química entre uma substância, o combustível, e um gás, o oxigênio. Esse tipo de carro é o mais utilizado no mundo, embora não seja ecologicamente correto. Veja agora alguns números do mundo dos veículos automotivos e descubra as particularidades desse meio. Adição e subtração. Os carros a combustão ganharam o mercado no início do século XX com a produção de mais carros em menos tempo, o que diminuiu o seu custo. Atualmente, você pode comprar um carro pelo valor básico e adicionar os valores correspondentes aos itens escolhidos. A gente vai ver numa tabela mais abaixo que, quando você compra um carro, existe o carro básico, existe o carro completo. Ou você pode colocar também alguns adicionais. Pode ser o que? Vidro e travas elétricas. Pode ser um alarme. Você pode ter também uma direção elétrica. Vamos começar aí nessa primeira situação. Na planilha abaixo temos alguns modelos de carros populares e alguns opcionais. Ele mostra aqui o modelo dos carros, Seat Onix, Gol, Fiat Mobi. Aqui é o preço dele básico. E aqui, se eu quiser adicionar vidro e travas elétricas, eu pago mais R$ 1.150. Se eu quiser um alarme no carro, mais R$ 600. Se eu quiser uma direção elétrica, eu pago a mais de R$ 2.000. Aí você vai variar para cada carro. Observe que para o Gol é diferente, o alarme também e a direção elétrica também. Ele quer que a gente discuta qual a operação matemática que teríamos de utilizar para calcular o valor da compra de um carro com opcionais. Como esses opcionais são algo a mais que eu vou pagar e que eu vou ter, então a operação é a adição. Complete a operação matemática a seguir, que representa a compra de um carro modelo Onix com vidros e travas elétricas. Só o carro custa R$ 43.000 e o vidro e as travas custam R$ 1.150. Então, se ele quer esse carro básico com as travas, soma isso aí, é o que ele vai pagar. 43.000 com mais 1.150. Somando isso, 0, 5, 1, 3 mais 1 vai dar 4 e aqui vai ficar 4. Então, se ele quiser um carro com vidro e travas elétricas, um Onix, ele vai pagar por ele R$ 44.150. Aí ele chama a atenção lá em cima. Você percebeu? Quando dois números são positivos, a soma dele é sempre um número positivo. É o que a gente já sabia lá desde o primeiro ano que a gente aprende isso. Acho que até no Jardim 2. A gente aprende que se adiciona dois positivos, resultado consequentemente positivo. Questão 2. Ao comprar um carro, sempre podemos negociar seu valor obtendo um desconto. E aí ele quer saber aí, desconto, qual seria o sinal? Se é um desconto, eu vou pagar a menos. Então o sinal é de menos, sinal para um desconto. Na negociação da venda de um carro, o vendedor primeiramente concedeu um desconto de R$ 400. E após o comprador insistir, o vendedor deu mais 400 de desconto. É aquela velha pechincha que a gente faz, né? Ele dá o preço e a gente vai pedindo sempre um desconto
para tentar conseguir sair a pagar menos por um produto. Nesse caso, é no carro. Isso acontece muito quando você vai para concorrentes. Você pega o orçamento na concessionária, pega o orçamento em outra e sai comparando. Quando chega em uma, diz a outra, ó, pode me dar isso, pode me dar aquilo, vai me dar um desconto melhor. Aí quando o vendedor vê, ele concede também na loja dele esse desconto. Ele disse que ele concedeu R$ 400 de desconto, que é menos 400. Depois, ó, concedeu a mais 400 de desconto. Então, se ele tirou 400 e depois tirou mais 400, já tem o sinal de menos, ó, quer dizer que ele tirou quanto? Tirou R$ 800 do preço desse carro. A gente já tinha visto que desconto é um valor negativo, então do valor do carro ele vai pagar menos R$ 800. Mais uma observação aí, ó, que ele diz, quando dois números são negativos, a soma deles é sempre um número negativo. Você podia ter por base isso aqui, ó, você deve 400 a um, você deve 400 a outro, no total você deve quanto? Você deve R$ 800. Nesse caso foi uma sequência de descontos. Na questão 4, sabendo que o comprador escolheu o carro modelo Gol e pretende abater o valor do desconto na aquisição do opcional Alarme, complete a operação matemática que representa essa situação. Se você voltar à página, vai lá na tabela e você vai ver que o Alarme do Gol vai custar R$ 580. O Alarme vai ser 580. Só que ele quer abater isso no desconto que ele tem, ó. Ele tem quanto de desconto? Ele vai ter R$ 800, certo? Então a operação é essa. Se ele pegar esse valor que ele ganhou menos o valor que ele tinha de desconto, ele ganhou, no caso, para pagar. Ele vai pagar 580. Só que desse 580 ele quer tirar quanto? Quer tirar os 800 do desconto. Ele quer em cima disso fazer. Então entre essas duas operações, ó, entre o alarme que ele comprou e o desconto que ele teve, ele iria pagar 580, só que ele já tem quanto lá de desconto? Já tem R$ 800. Então, em cima disso, ó, no valor geral do carro, ele ainda vai ter um desconto de R$ 220, mesmo colocando esse alarme na compra. Quinta questão. Após a compra do opcional alarme, o comprador pretende abater o restante do valor do desconto no valor do carro. Complete a operação matemática que representa o valor total do carro com desconto. Observe que ele comprou um Gol e o Gol custa R$ 44 mil. 44 mil reais. Só que mesmo levando o alarme, ele ainda ficou com desconto de R$ 220. 220. Então, retirando esse desconto, ele só vai pagar pelo carro R$ 43.700, graças à negociação que ele fez lá com o vendedor. Você percebeu? Quando ocorrer a soma de dois números com sinais diferentes, faz-se a subtração e prevalece o sinal do número de maior valor absoluto. Entre esses dois, eu observo quem é maior, 44 mil ou 220? Com certeza, 44 mil. Então, sempre que a gente tiver conta com sinais diferentes, vai prevalecer o sinal do maior e você vai fazer uma subtração. O sinal do maior, que é do 44 mil, e se desses 44 mil tirou 220. Na questão 6, ele diz aí o seguinte, ó. Sabendo que um novo comprador escolheu o carro Onix e resolveu colocar todos os opcionais. Então, pelo Onix, ele vai pagar R$ 43 mil. 43 mil. Coloquei aqui a tabela aqui abaixo para ficar melhor da gente visualizar. Ó. Pelo Onix ele paga 43 mil. Aí ele vai pagar, como ele quer todos os opcionais, ele vai pagar 1.150. 1.150 ele vai pagar de alarme. Alarme não, ele vai pagar de vidro e travas elétricas. De alarme ele paga 600. O alarme para o Onix custa 600. E ele quer também a direção elétrica, que vai lhe custar mais R$ 2.000. Só que ele diz que como ele levou todos esses opcionais, ó,
foi dado um desconto a ele de R$ 1.500. R$ 1.500 foi o valor que foi dado de desconto a ele. Vamos resolver aqui essa operação, ó. Eu vou somar esses três primeiros valores, são todos positivos, 43.000 mais 1.150 mais 600. Aqui dá 0, 5, 1 mais 6 vai ficar 7, 4, 1 mais 3 dá 4 e aqui fica 4. Então a operação entre esses três aqui eu vou ficar com 44.750. E vou observar isso aqui, ó, 12.000 menos 1.500. Sinais diferentes, você olha, quem é maior, 2.000 ou 1.500? O 1.500 é menor, 2.000 é o maior. Prevalece o sinal do maior, então prevalece mais. E até sem saber disso, você vai saber, você vai pensar que 2.000 menos 1.500 dá R$ 500. Agora a gente faz a soma entre esses valores, e a soma entre eles a gente vai obter 45.250. É o que ele vai pagar com todos os opcionais, com R$ 1.500 de desconto. Vamos resolver mais alguns exemplos para a gente fixar essa ideia que a gente trabalhou lá no módulo. Coloquei lá em cima, os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes você vai subtrair. Nessa letra A eu tenho, ó, não vem o sinal aqui, mas aqui é positivo. Sinais diferentes eu já sei que vai subtrair. Prevalece o sinal do maior. Eu sei que o 5 é maior do que o menos 7, mas nesse caso a gente desconsidera o sinal e olha só, quem é maior, 5 ou 7? O 7 é maior, então prevalece o sinal dele e você subtrai. 7 menos 5 dá 2. Ou então aquela história, você tem R$5 e você deve 7. Depois que você paga esses 5, ainda fica devendo 2. Na letra B não precisa nem esse pensamento todo, porque 12 menos 8. A gente já sabe que vai ser igual a 4. E fixar isso aqui, ó, sinais diferentes, por isso que eu fiz a subtração. Prevalece o sinal do maior, que é o positivo, que nesse caso é o 12. Sinais iguais, na letra C a gente faz o quê? Soma. Conserva o sinal e soma. 12 mais 8, que vai dar 20. Ou então você deve 12 e você deve 8. No total você deve quanto? Deve 20. Já na letra D, sinais diferentes, faz o quê? Subtrai. E prevalece o sinal do maior. Entre 20 e 42, o 42 é maior, fica positivo. E você vai subtrair 42 menos 20, que dá 22. Ou então, você devia 20 e tem 42, vai lhe restar quanto? 22. Na letra E tem mais de dois termos, você pode agrupar. Você pega esses dois primeiros que tem o mesmo sinal. Conserva o sinal e soma. Menos 25 mais 30 dá 55. Isso mais 15. Aí eu passei a ter o quê? Sinais diferentes. Prevalece o sinal do maior em módulo. 55, então vai ficar menos. 55 menos 15, que dá 40. Ou então, eu devia 55, fui lá e paguei 15, ainda fico devendo quanto? Devo 40. Na letra F de Fluminense, a gente vai ter aí sinais positivos e negativos. Uma boa ideia é você somar só os positivos, só os negativos. Se ficar melhor para você, você vai agrupar eles, ó, 42 mais o outro positivo, que é o 30. Aí aqui eu vou ter menos 50 menos 90. Por que eu fiz isso? Porque sinais iguais você soma. 42 mais 30 vai dar 72. E aqui, ó, entre esses dois, mesmo sinal, conserva o sinal e soma. 50 mais 90 vai dar 140. Quando chega aqui, você tem sinais diferentes. Sinais diferentes você subtrai e conserva o sinal do maior, que nesse caso vai ser o 140. O resultado vai ser negativo. E aqui, ó, sinal do maior e subtrai. 140 menos 72 vai dar 68. Nosso último exemplo, eu tenho 3 com sinais positivos. Conserva o sinal e soma. 26 mais 20 vai dar 46. Com mais 40 vai dar 86 menos 120.
Somei esses três porque tem o mesmo sinal. Chega aqui, sinal é diferente, prevalece o sinal do maior em módulo, que é o negativo, e você vai fazer 120 menos 86. E o resultado dessa subtração vai ser menos 34.